Que 2021 seja um ano de bênção sobre a tua vida, um ano de vitória, de livramentos e, sobretudo, que seja um ano de compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo 27, diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus. Um culto de missão, a qual refletiremos e traremos à nossa memória a responsabilidade quanto ao trato e à comissão. Meus amados irmãos, diante desse texto que acabamos de ler, eu gostaria de apresentar pelo menos 3 verdades a respeito do trato missionário. Escolhemos o texto de Lucas, capítulo 9, um texto muito rico, muito forte, muito particular, que tem muito a ver com a realidade e com a responsabilidade missionária. Nós sabemos que o evangelista, quando escreveu esse tratado, direcionando-o ao seu amigo Teófilo, ele o direciona com o intuito de apresentar Jesus, de apresentar Cristo. O tratado do Evangelho Lucano é um composto de 24 capítulos, contendo cerca de 1.151 versículos e mais de 22.000 palavras. A essência desse livro consiste na apresentação do Cristo como o Filho do Homem, como o representante perfeito da humanidade, como aquele que teria a condição de assumir a dívida do pecado e devolver de volta comunhão entre Deus e o homem. O Evangelho de Lucas vai apresentar uma característica muito peculiar, que é esta, de apresentar Cristo como Filho do Homem. Cerca de 80 referências bíblicas, ou cerca de 80 vezes, o Senhor Jesus vai se apresentar como o Filho do Homem. Do ponto de vista da profecia, essa nomenclatura é um apontamento para o servo sofredor, para o homem que sofreria na sua carne as dores da cruz, as dores do açoite, as dores do seu violento sofrimento. Sofrimento esse que na contrapartida traria a paz, a comunhão e o relacionamento com Deus. Meus irmãos, na altura do capítulo 9 de Lucas, o Senhor Jesus já passou pelas águas batismais, já cumpriu a grande tarefa de selecionar os seus discípulos. O Senhor nessas alturas já havia passado pelas terras da Galileia, de Cafarnaum, por algumas regiões próximas a Tiro, Sidom, enfim, o Senhor Jesus já andou bastante até aqui.
E o texto bíblico vai informar que agora Jesus está se direcionando para Jerusalém, depois do evento da transfiguração, e receber as orientações a respeito do Calvário, a respeito do grande desafio do martírio. Enfim, quando Jesus está caminhando rumo a Jerusalém, o texto que consideramos vai dizer que nessa trajetória, 3 personagens inominados irão se apresentar a Jesus com o interesse de segui-lo. O primeiro personagem, à luz do versículo 57, vai se apresentar a Jesus e vai dizer: eu te seguirei, seguir-te-ei, Senhor, por onde quer que fores. Perceba que ele apresenta uma disposição, perceba que ele apresenta uma vontade, uma convicção quanto à sua intenção. E o Senhor Jesus, observando essa iniciativa, ele vai dizer: olha, moço, olha, rapaz, olha, servo, os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Por que Jesus responde dessa maneira? É porque, amados irmãos, à luz de Mateus capítulo 8, este homem aqui era um escriba, conhecedor da lei, e o fato dele se comprometer ou se dispor a seguir Jesus, nada mais, nada menos era do que um trato de interesse. Ele estava querendo seguir ao mestre não pelo prazer da caminhada, não pelo desafio de apresentar o reino de Deus, mas ele estava mais envolvido com o interesse de se vô-lo completar, de se vô-lo satisfazer, não de servir ao reino, mas de se servir através do reino. Porque este homem aqui, certamente, ele contemplou a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Esse homem aqui, ele tomou conhecimento certamente do Cristo que transforma a água em vinho. Ele percebeu que talvez o fato de seguir Jesus poderia consistir em uma vantagem, em uma porta aberta para se satisfazer e se servir. Então, quando Jesus tece essas palavras dizendo que a raposa tem seus covios e que os pássaros têm os seus ninhos e que o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça, Jesus, ele está estabelecendo a primeira verdade a respeito do trato missionário. E a primeira verdade a respeito do trato missiológico é que a missão, ela não é um trato estabelecido pela superficialidade de um coração iludido. A missão, ela não é um trato estabelecido pela superficialidade de um coração iludido. Perceba que Jesus, ele foi categórico. Perceba que Jesus, ele foi enfático. Ele não deu meia volta para afirmar para aquele rapaz que o maior objetivo não é se vô-lo completar através da obra, mas o maior objetivo é apresentar o reino de Deus na terra. O maior objetivo que o Senhor Jesus nos ensinou é servir e apresentar a mensagem verdadeira, a mensagem que salva, a mensagem que liberta, a mensagem que tem o poder de arrebatar a alma do pecador do inferno e lançá-lo aos céus. Aleluia! O Senhor Jesus,
quando estabelece essa assertiva, ele está em consonância com um pensamento registrado de João capítulo 15, quando o mestre vai dizer: não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, para que vades e para que produzam frutos, e que o vosso fruto seja digno de arrependimento. Aleluia. A mensagem do reino, ela não é uma mensagem superficial. O trato missionário não é um trato superficial que visa beneficiar homem, não, mas visa apresentar o reino do céu ao pecador. Perceba, irmãos, que Jesus ele vai elevar de uma forma tão intensa essa verdade, que quando João Batista estava encarcerado em Mateus capítulo de número 11, João Batista, talvez angustiado, sofrendo, pensando que se fez bem ou não, se acertou ou não, ao identificar o Messias, ele manda os seus discípulos ir até Cristo e perguntar: é você o Cristo que esperamos ou esperamos outros? E Jesus vai dizer para aqueles discípulos: olha, fala a João tudo quanto vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, aos pobres está sendo anunciado o evangelho e o ano aceitável do Senhor. Jesus, quando estabelece essa resposta e manda dar recado a João Batista, ele está dizendo: João Batista, você não errou, você acertou ao me identificar. Fica tranquilo, meu amigo, porque de fato o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor e a justiça do nosso Deus. A primeira verdade a respeito do trato missionário é que a missão, ela não é algo estabelecido pela superficialidade do coração iludido. Não. O que é então, irmão Rafael? A missão, ela é um trato estabelecido por Deus, encarado e assumido por todo aquele que ama a realidade do reino de Deus. Irmãos, coisa linda, simples, é o Evangelho de Cristo, sem rodeios. Enfim, vai se apresentar o segundo personagem, e esse, irmãos, recebe um privilégio, recebe o convite do Senhor Jesus. Ele vai dizer, o Senhor Jesus: olha, segue-me. E ele vai responder: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Irmãos, parece estranho, mas do ponto de vista da tradição judaica, o filho mais velho tinha a responsabilidade de preparar o sepultamento digno e honrado do seu pai. Olhando assim, grosseiramente falando, dá a entender que esse rapaz aqui perdeu ou estava em um processo de luto, mas o pai dele estava vivo, e o pai dele, segundo a história, viveu ainda alguns anos. O que ele vai dizer: deixa primeiro sepultar o meu pai. Ele está querendo dizer: olha, Senhor, primeiro o meu pai tem que morrer, primeiro o meu pai tem que descer à sepultura, e eu cumpri a ordem cultural mandamental, e depois que o meu pai fechar os olhos, então eu vou te seguir. Então Jesus, observando que este está se esquivando de uma forma tão descarada, Jesus ele vai insistir e vai dizer: olha, deixe aos mortos enterrar os seus próprios mortos, mas vai e prega o reino de Deus, mas vai e prega o reino de Deus. Você percebe que pelo fato de Jesus insistir
Com esse rapaz, nós poderemos extrair a segunda verdade a respeito do trato missionário. E a segunda verdade a respeito dessa tratativa é que a missão de pregar a palavra não pode ser encarada como um fator secundário na vida do crente. Quando Jesus ele observa a resposta escrachada deste moço, você vai perceber a imperatividade da resposta do Senhor Jesus: deixe os mortos enterrar os seus mortos, mas vai e prega o reino de Deus, mas vai e prega a palavra de Deus. Jesus está estabelecendo que a ordenança e o mandamento não é um fator secundário, é um fator primordial, é fator primário, é a tarefa integral primeira de toda a igreja. Que tarefa é? Vai e prega! Você vai perceber que Jesus ele é muito diretivo. Você vai perceber que Jesus, na sua essência, ele ama o trato da palavra de Deus. Vai e prega, porque a tarefa de pregar a palavra é uma tarefa emergencial. Jesus está à procura de homens e de mulheres sensíveis à sua voz, como Isaías, depois de viver aquela experiência e ouvir a voz de Deus que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6:8. E o profeta sensível, ele vai dizer: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Permita-me dizer, Jesus, ele está à sua procura e ele deseja te encontrar para que você seja um instrumento de propagação do evangelho da paz. Vai e prega. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Jesus ele procura homens sensíveis, tal qual o jovem moço mancebo Samuel, à luz de 1 Samuel, capítulo 3, quando Jesus vai bradar: Samuel, Samuel, ele compreende a voz do seu Deus a ponto de responder: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Aleluia. Fala que o teu servo ouve. Pessoa sensível. É um trato de sensibilidade, porque a ordem já foi dada. Jesus mostra a esse rapaz que a tarefa de pregar o reino de Deus não pode ser adiada. Jesus ele vai dizer a este que nós devemos deixar as desculpas pessoais de lado e cumprir o ide do Senhor. Jesus ele vai dizer que a nossa tarefa, que o nosso trato deve convergir no reino dele. Vai e prega. É um trato emergencial. A primeira verdade a respeito da missão, ela não é algo superficial, é emergente. A segunda verdade a respeito da missão é que missão é questão de prioridade, não pode ser compreendida como um fator secundário. E a terceira verdade a respeito do trato missionário, nós iremos extrair a partir do diálogo do terceiro personagem que vai apresentar-se. Este vai se apresentar também de uma forma semelhante ao primeiro: Senhor Jesus, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Irmãos, perceba, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro sepultar os da minha casa. E Jesus vai responder: ninguém
que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você vai perceber que este terceiro personagem, ele está vinculado, ele está associado com a parentela, com os entes familiares. Essa despedida que ele pretendia manifestar é um apontamento para uma festividade solene, a uma festa de despedida. Esse rapaz, nas entrelinhas do texto, ele pretende ser ovacionado pelos seus familiares, pelos seus conhecidos, pelos seus amigos. Ele estava envolvido demais com as coisas dessa vida, a ponto de o seu desejo de seguir ao Mestre não ser eficaz o suficiente de abandonar alguns laços, de romper com a ligação do cordão umbilical. E Jesus, ele vai dizer a este: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino do céu. E a partir dessa assertiva, nós podemos estabelecer a terceira verdade a respeito do trato missionário. E a terceira verdade a respeito disso é que Jesus vai revelar a ele que o trato da comissão não pode ser bipartido. O que significa dizer? Jesus, irmãos, ele deseja que façamos, e que façamos com prioridade. O desejo de seguir a Jesus não pode ser um desejo bipartido, bilateral. Eu não posso desejar seguir Jesus parcialmente. Eu não posso desejar seguir Jesus apenas 50%. Eu não posso servir a Jesus apenas com o corpo, sem a alma. Eu não posso servir a Jesus apenas visando os meus benefícios em detrimento ao sofrimento da obra. Quando Jesus, ele vai dizer que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para herdar o reino, ele está querendo dizer que essa tarefa, que essa comissão é algo tão profundo, é algo tão inerente, é algo tão intrínseco à nossa alma, à nossa vocação, que não pode ser divorciada de nós. Jesus, ele está dizendo que uma vez que aceitamos a tarefa e a responsabilidade de pregar a palavra com verdade, é impossível, presbítero Kemuel, pastores, se divorciar dessa palavra que é fiel. Uma vez que decidimos nos entregar a Jesus e fazer parte do grupo que prega, que evangeliza, que anuncia, não tem possibilidade, não tem como fazer de qualquer maneira. Só tem uma maneira, pastores, só tem uma maneira, igreja, de me divorciar dessa palavra e jogá-la no lixo. Só se eu for para o lixo junto com ela. Só se formos para o lixo junto com ela. Você vai perceber que este sentimento de ligação, de compromisso com a palavra da verdade, com a palavra de Deus, e o Deus da palavra é tão profundo que a igreja primitiva, que a igreja missionária do primeiro século, ela respirava essa essência da pregação genuína. Ela respirava o desejo de anunciar o Cristo de uma forma pura,
Permita-me abrir um parênteses para dizer que a palavra de Deus, ela é o suficiente e não precisa de nenhum outro artefato para completá-la. Não precisa de nenhum outro elemento para que ela se tornar mais eficaz do que ela é. A palavra de Deus por si só, ela é suficiente. Suficiente. A igreja respirava de uma forma tão profunda esse sentimento de casamento, de compromisso, de fidelidade com o Deus da palavra e com a palavra de Deus, que nem a perseguição teve o poder de divorciar a palavra de Deus do Deus da palavra, e o Deus da palavra com o homem desejoso de pregar a palavra e anunciar o Cristo da palavra. Atos capítulo de número 9, versículo de número 31. É muito lindo esse texto, que a Bíblia vai dizer que a igreja estava sofrendo grande perseguição, grande afronta. Mas sabe qual era a reação? Sabe qual era o sentimento da igreja? O versículo 31 de Atos capítulo 9 vai resumir e vai dizer que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. A primeira evidência de uma igreja missionária quando enfrenta o período de crise é que mesmo na crise ela sente paz. Ela sente paz. E a igreja, na verdade, ela tinha paz em toda a Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se. A igreja missionária, firmada na palavra, ela é edificada pelo Deus da palavra, edificando-se e caminhando. A igreja missionária firmada na palavra, ela tem força nos seus pés para caminhar. Ela tem força nos seus pés de vencer os obstáculos da jornada e prosseguir rumo a Jerusalém celeste. E caminhava no temor do Senhor. A igreja missionária que ama a palavra, ela tem na sua alma, no seu sentimento, a vontade e o prazer de temer a Deus, de sentir a palavra e a presença de Deus. E no conforto do Espírito Santo, a igreja missionária, ela é confortada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa cobertura. O Espírito Santo é o agenciador de missão. Talvez o maior convencedor, o maior ganhador de almas, através da instrumentalidade da minha e da sua boca. E agora o resultado: e crescia em número. A igreja missionária é uma igreja que cresce. Eu quero estabelecer uma palavra profética para todo o campo de Ribeirão Preto, para toda essa estrutura, para todos aqueles que me ouvem. Pastor Paulo Rezende, igreja missionária, eu tenho uma palavra, uma assertiva da parte de Deus.
e assertiva é essa, que através dessa palavra haverá crescimento, através da vontade e do poder do Espírito Santo de Deus. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja. É essa palavra que o Senhor Deus facultou ao meu coração dizer em meio à crise, em meio às dificuldades. Eu, Senhor, eu sou o Deus do crescimento, eu sou o Deus da obra, eu sou o Deus que seguro nas minhas mãos essa obra. Não desista, não pare, não se desvie, porque aquele que colocou a mão no arado não é apto para